E eu fiquei doida procurando ele em cima da mesa. Hoje eu descobri que ele está na estante. Foi a Aninha. Você lê, então eu passo a frente. Ela fica de uma cama para outra, tadinha, não faz nada. Eu imagino, a Suzy ficou assim quase um ano, tá? O livro Vida Feliz, pela psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A lição é a 145. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente da medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, pelo dia que tivemos, pelo nosso trabalho, por tudo que passamos, Senhor. Por tudo que nós precisamos, por tudo que nós merecemos, por todas as dificuldades, as dores, as alegrias. Enfim, Senhor, por a nossa vida. Por tanto que aprendemos todos os dias. Te agradecemos muito, Senhor. Lembrando a página que ouvimos, realmente nos sentimos herdeiros do universo. Pedimos por todos aqui presentes, Senhor. Por todo o grupo, por aqueles que estão ausentes, os que virão, os que não poderão vir. Que possam todos também desfrutar dessa paz que todos nós agora estamos sentindo, nos preparando para estudar mais um pouco a vida do seu grande missionário, no vaso escolhido, o nosso querido Paulo. Que possamos, Senhor, ver nele o exemplo da mudança. Ver que realmente todos nós podemos ser o seu vaso escolhido. Vai depender somente de nossa vontade, nosso esforço, nossa dedicação, nossa perseverança. E, Senhor, além de pedir pelo grupo, queremos pedir por todos os nossos amigos, vizinhos, familiares, parentes, por todos que estão conosco nesta luta, nessa caminhada, neste dia a dia. E possamos todos nós receber as suas bênçãos, a sua paz e a força para continuarmos firmes nesta jornada. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão doentes, que estão em guerra, que estão tendo as suas dificuldades, que todos possam, neste momento, receber a sua luz, a sua paz e, principalmente, as suas bênçãos para a cura. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Roberto. Que bom Boa noite, senhor aí. Boa noite. Obrigado. Graças a Deus, seu Roberto. Seu Roberto, boa noite. Zezinho, boa noite. Quem surgiu aí? Boa noite, seu Roberto. Zezinho. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite. Afrânio. Frânio. Seu Roberto fez a prece? Não, então foi por isso, materializei. O Afrânio, as preces do Afrânio são expressas. Ele reza forte.
Podia ter materializado assim, né? Um anjo, um guardião, né? Mas materializou você, tá bom. Pô, cara, eu vou te dar não conta eu. Aí Boa tem a noite, Consuelo. Aí, ó. Consuelo aí, ó. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Fran, eu vou te dar meus 15 números da Loto Fácil para ver se você consegue materializar. Vamos ver se é forte mesmo. Isso. Deixa comigo. É capaz dele mentalizar, passa tudo pro volante dele para ganhar junto contigo. Não tem problema nenhum, contanto que a gente ganhe. Tá bom. Dupla. Bom, gente, então, graças a Deus, todo mundo alegre, todo mundo feliz, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O livro hoje é esse, é Paulo Estevão, né? Sextas-feiras, nós estamos no capítulo 4 do livro velho, página 333. 333. Tá no livro novo, 295. Tá vendo como o livro velho corre, o livro novo tá devagar, né? Mas tudo bem. O livro novo não tem perna. A palavra é os acontecimentos. Entendeu? Isso. O livro novo não tem perna. Por isso que ele não corre. Com calma e paciência. Tá. Então, nós estamos, por acaso, na 295, esse parágrafo que nós estamos é o primeiro, porque ele está lá no final, mas é o primeiro parágrafo da página. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Certo? Isso. Sim. Eles pararam no lugar... Essa é a primeira viagem de Saulo. Daqui a pouco se torna Paulo, ainda é Saulo. E eles pararam em um lugar chamado Nea Pafos, né? E lá conseguiram, por ser um pessoal muito simples, muito humilde, né? Sem aquelas ideias, né, lá que os judeus tinham, né? Pelo orgulho, né, deles, etc. Conseguiram assimilar o cristianismo com mais facilidade, né? Estavam abertos a isso, né? Abertos a isso. E houve lá, né, além igual o espiritismo, né? Igual o espiritismo. O espiritismo começou com o quê? Com as mesas girantes, né? Alguns lugares tinham curas, é isso? Fenômenos. Lá também não teve mesa girante, nem esse tipo de fenômeno, mas teve a cura, o trabalho de cura, que era o que era mais fácil chamar a atenção naquela época. Além das palestras, né, a oratória, também trabalho de cura, onde Barnabé e Saulo, né, estavam lá ajudando a rapaziada. E o Saulo ali começa, pela primeira vez, Barnabé estava cansado, ele que estava fazendo as oratórias, pediu a ele para fazer a oratória. E ali ele começa a desenvolver o que ele tinha de bom alguns anos antes, 7 anos mais ou menos antes. Está chegando no 8º ano, é quando ele se torna Paulo. Quer dizer, está perto disso. Agora, olha só, 3 anos no deserto de Dan, 3 anos lá em Antioquia, né? Um ano e pouco para lá e para cá, né? Para se tornar o Paulo que nós conhecemos. Ele mesmo se trabalhou nesse tempo todo, né? Foi perseverante, foi paciente, foi humilde para chegar à hora certa, né? Como podemos falar, né? Era um fruto verde quando se tornou cristão, né? Lá na porta de Palmira, né? Nessa mudança dele para cristão. Foi, né, passando pelas fases do fruto. Ele agora está quase maduro, está de vez para maduro. É um trabalho longo. Então, nós, vendo isso, também podemos pensar que nós também não vamos realizar qualquer trabalho com rapidez. As nossas mudanças, nossos problemas milenares vão nos exigir também muita paciência, muita perseverança para que a gente alcance, né, o Saulo, Paulo, o homem velho, o homem novo. Ok? Muita dúvida.
Muitos acontecidos, né? Eu sou realmente o homem velho. 83 anos, posso me considerar o homem novo. É o homem velho ainda. Nada. Você já está em processo de mudança também. Não é essa idade. Sim. Sem dúvida, sim. Senão, minha sogra saiu daqui ainda há pouco, tem 96, né? Que dizer dela, né? 96, seu Roberto. Seu Roberto, quando vai envelhecendo, vai se tornando uma criança, né? Não dizem? Então, você está se tornando uma pessoa nova. Ô Zé. Não é isso que dizem? É isso que dizem. Até os cabelos perdem. Eu vou parar por aí. Ô Zé, a única coisa que eu concordo é que quando a gente vai envelhecendo, vai ficando velho. É a única coisa que eu concordo. Não é nada. Olha, que isso. E a sabedoria, onde fica? Não é assim não, hein? Onde fica a sabedoria? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Onde que fica a sabedoria? Interessante. Vamos encontrá-la. Vamos lá, então. Um dia. Cara, é impressionante. As motos param aqui, não consegue tocar o interfone, tem que buzinar. Pega logo a pizza, pô. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. Foi quando a enorme surpresa chegou ao espírito dos missionários. A manhã ia alta. Saulo atendia numerosos necessitados quando um legionário romano se fez anunciar. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos e foram atender. Elisa, você não falou Ave César, né? Mas vamos lá. Não sabia que era para falar. O procônsul Sérgio Paulo, disse o mensageiro solene, manda convidar-vos a visitá-lo em palácio. Bom, o Saulo não conheceu o Sérgio Paulo, né? Mas nós conhecemos. Alguém se lembra quem foi o Sérgio Paulo? Foi o cara que Estevão no barco, curou, né? Foi o cara que o Estevão cuidou. O procônsul curou, salvou ele também, né? De certa forma. De certa forma, ajudou, isso queria ser jogado no mar, né? Exatamente. E vamos lá. A mensagem era muito mais uma ordem que simples convite. O discípulo de Simão compreendeu de pronto e respondeu: agradecemos de coração e iremos ainda hoje. O ex-rabino estava confuso. Não só o conteúdo político do fato surpreendia-o sobremaneira. Em vão, procurava recordar-se de alguma coisa. Sérgio Paulo? Não conheceria alguém com esse nome? Buscou relembrar os jovens de origem romana do seu conhecimento? Afinal, veio-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e concluiu que o procônsul não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail. Fez a ligação legal. Né? Será que o Sérgio Paulo está encarnado aqui entre nós hoje? Sérgio Paulos, né? José Robertos, né? Digamos assim, é piada. Sérgio Paulos é ótimo. José tem uma porção, é. Eu sou burros, né? Não pode me botar aí. Pela parte dos Robertos, eu sou os Robertos também. Eu sou um deles. Os outros 9 eu não conheço. Então, vamos lá. Sem comunicar as íntimas impressões a Barnabé, examinou a situação em sua companhia. Quais os objetivos da delicada intimação? Da delicada intimação. Segundo a voz pública, o chefe político
vinha sofrendo pertinaz enfermidade. Desejaria curar-se, ou quem sabe provocar um meio de expulsá-los da ilha, induzido pelos judeus. A situação, entretanto, não se resolveria por conjecturas. É um problema nosso aí também, né? A situação não se resolveria né? A gente fica, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? A cabeça pensa mil coisas, Né? Tem que ir lá mesmo, né? Tem que ver, não tem jeito. Né? Principalmente nesse caso, dessa delicadeza que foi, né? Que o convite foi feito, né? Porque o romano era assim mesmo, altivo, né? E para eles ordenavam, eles não pediam. Tudo para eles era ordenado. E foi até delicado mesmo, né? Em relação a eles. Ele mostrou aquela lança, só a ponta tinha 35 centímetros. 35 centímetros, só a ponta da lança. Então, o cara vai, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Vamos lá. Incumbindo João Marcos de atender a quantos se interessassem pela doutrina, no referentemente a informes necessários, os dois amigos puseram-se a caminho resolutamente. Conduzidos através de galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã, e deixando perceber extremo abatimento. Magro, pálido, revelando singular desencanto da vida, o procônsul entremostrava, todavia, uma bondade imensa na suave radiação do olhar humilde e melancólico. Recebeu os missionários com muita simpatia, apresentando-lhes um mago judeu de nome Bar Jesus, que de longa data o vinha tratando. Sérgio Paulo, prudentemente, mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os 4 se viram a sós, em círculo muito íntimo. Falou o enfermo com amarga serenidade. Uma coisa interessante, né? Esse cidadão romano aí, né? Nós temos uma passagem de Jesus que ele cura um cego e os apóstolos perguntam: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? É isso? Jesus, não. Ele veio assim para que se faça a graça, né? Em nome de Deus, né? É isso? Mais ou menos o que Jesus fala. Esse nosso amigo aqui, né, devia talvez ser até um bom devedor, né? No resgate dele. Veja bem, 2 vezes, isso só que fala nesse livro, né? 2 vezes o cara, né, é curado, ou seja, para mostrar também, né, a graça que vem de Deus, né? Quer dizer, é muito interessante, né? Muito interessante. Ele está falando aqui, pelo que nós vimos com o trato dele com o Estevão, ele era uma pessoa, apesar de ser romano, um procônsul, né? Uma situação de muito poder, né? Está falando aqui humilde, também foi humilde lá com o Estevão. A gente vê que, de uma certa forma, não deixa de ter também alguém que foi aproveitado para essa missão. Pensa nisso também. Interessante, né? E é interessante a pergunta, né, dos apóstolos. Quem pecou? Né? A mãe ele ou o pai? Ou ele? Né? Olha a reencarnação. A reencarnação é bem nítida, né? Quem pecou? O cara é cego desde nascença. Quem pecou? Agora, no livro de... Poxa, eu sempre enrolo Ezequiel e Jeremias. Tem que falar, aquele que comeu uva verde, né, quem botou seus dentes comendo uva verde, né, não coloca a culpa nos outros. É mais ou menos o que fala lá no livro. Ou seja, quem fez, quem vacilou, não coloca, ou seja, não é nada de pai nem filho que vai... pai que nem avô que vai ser responsável, é o próprio. É o próprio. É o próprio. Ou seja, como? Reencarnação adiante. Não é isso? Resgate. Bom, vamos lá. Senhores, diversos amigos me deram notícia dos vossos êxitos nesta cidade de Neapáfos. Tendes curado moléstias perigosas
devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolado míseros sofredores. Há mais de um ano venho cuidando de minha saúde arruinada. Nestas condições, estou quase inutilizado para a vida pública. Apontando Bar Jesus, que por sua vez fixava o olhar malicioso nos visitantes, o chefe romano prosseguiu. Há muito contratei os serviços desse vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época. Mas os resultados têm sido insignificantes. Mandei chamar-vos, desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como vedes, porém, sou antes de tudo um necessitado. Olha só, né? Se lembra do centurião com Jesus, né? Eu não sou digno que entre na minha casa, né? Se o senhor quiser, o senhor manda um dos seus, né? Dos seus espíritos, né? Para lá e cure o servo, né? Olha só, eu sou, não passo de um necessitado. Humildade, né? Muita humildade. Vamos lá. Saulo viu aquelas declarações profundamente comovido pela bondade natural do ilustre enfermo. Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. O instrutor da lei, entretanto, senhor da situação e quase certo de que a personagem era a mesma que figurava na existência do mártir vitorioso, tomou a palavra e disse convictamente: nobre procônsul, temos conosco de fato o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada, continuava o tecelão com ênfase. E destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Só um instantinho ali. Primeiro ele fala, dispostos a compreendê-lo. Quem compreende geralmente vai seguir. Não tem como, né? Porque quem compreende vai ver a base, né, o fundamento da doutrina cristã, não tem como não seguir. Não tem como. Agora aqui, destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. A importância da doutrina cristã. E, na realidade, todos nós ficamos esperando a cura do momento, né? Eu estou com isso, estou com isso, estou com dor aqui, dor ali, né? Isso. Mas a realidade é que nós temos que procurar a causa. Nosso temperamento, né? Nosso modo de viver, etc. Nenhuma coisa vai influenciar, né? Nenhuma coisa. Tá? Então, a doutrina cristã vem combater a causa. Nós nos preocupamos com os efeitos. Quando a gente começar a se preocupar com a causa, nós estaremos curados. E os efeitos não serão tão... Chico Xavier, né? Ele fala que ele uma vez falou isso, o Emmanuel falou aquilo, mas na realidade ele conviveu, né, com problema na vista, com problema no coração a vida inteira. De boa. Nunca ouvi falar que o Chico estava reclamando disso, reclamando daquilo. Ele se sentia também um necessitado e justamente teve, acho talvez a maior oportunidade dele, né, nessa reencarnação aí, de ir a fundo. Conhecer os males dele. E como sempre, isso vale para a gente. É para a gente. Isso. Alguém quer falar? Estou meditando. Vamos lá.
Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos, mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamos-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Está bem, olha, isso que a gente fala, né? A gente fala sobre a doutrina espírita não é religião. Nós temos, dentro da nossa base, principalmente da moral, sim, a parte que o pessoal considera religiosa que vem de Jesus. E, na realidade, se a gente for olhar a doutrina cristã, ela não é religião. Ela é uma base filosófica de religação a Deus, ou seja, a palavra religar, que é a religião no seu sentido original. A ligação de nós com o Criador. Nós deturpamos, nós criamos as igrejas, os templos, mas Jesus não criou nenhum, não fez nenhum. E a doutrina espírita também, veio nesse sentido. O que o Paulo está falando aqui é filosofia. Ele está mandando acender vela, ajoelhar, levantar, abraçar, apertar a mão. Filosofia. E quando você tem no tripé a palavra religião, você não pode ter ela como religião. É uma doutrina. Onde tem o tripé religião, religação. Mas tem a religião, a ciência e a filosofia. Está claro que aí vem a moral, né, reunindo tudo isso aí. Sem ela, não reúne esses três. Né? Você já viu aí que tem muitos homens inteligentes e científicos que não têm moral nenhuma. Né? Porque não tem a ligação da filosofia e da religião. Principalmente da religião. É ligare, né? É ligare. A ligação com Deus. O que Einstein fala sobre isso que tu está falando? O que o Einstein nos deixou para a gente? A ciência sem a religião a religião é cega. E a religião sem a ciência é manca. Isso é manca. É isso aí. Mas a religião religare, né? Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Possuindo-a, teremos transformado as causas... Eu já li isso? Já. Enquanto Bar Jesus... Não, é que eu marquei aqui, não sei porquê. Enquanto Bar Jesus, irônico e sorridente, escutava o introito, Sérgio Paulo acompanhava a palavra do ex-rabino, atento e comovido. Contudo, como encontrar esse médico? Perguntou o procônsul, mais preocupado com a cura do que com o elevado sentido metafísico das observações ouvidas. Parece nós, né? É nós na fita, então. Né? Exatamente. Ele é a bondade perfeita, esclareceu Saulo de Tarso. E sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Observando o entusiasmo com que o missionário tarsense falava, o chefe político de Neapafos buscou a aprovação de Bar Jesus com olhar indagador. Procurar a aprovação logo de quem, né? O mago judeu
Evidenciando profundo desprezo, exclamou: julgávamos que estivesseis aparelhados de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante? Essa pergunta é melhor não responder. Relativamente ao falso profeta de Nazaré, melhor deixar essa pergunta sem resposta. Ousais franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Não é ignorante, não. É menos esclarecido. E o grande problema, veja bem, não é assim, ele vai ter um probleminha aqui daqui a pouco, mas é a questão, veja bem, nós estamos vendo aquela questão que o Saulo vai falar aqui, do orgulho. Né? O orgulho é complicado, né? Complicado mesmo. É um problema mundial, né? Da humanidade. Ele tolhe os sentimentos mais caros que nós temos, né? Você não pensa mais. O orgulho, você acaba entrando naquela coisa de raiva, que o orgulho vai te levar à raiva, né? O ódio daquela... Vê Paulo, né? Paulo com Estevão, cegou Paulo. Estevão sabia mais do que ele. Opa, que negócio é esse? Dá uma bofetada nele. Exatamente. Ele ficou com raiva. Aí acabou cegando ele. Então, o orgulho é muito, muito triste. Vamos lá. Senhor Roberto Consuelo, não falando nada. Estou só ouvindo, meditando. Meditando. Estão refletindo. Refletindo. Também não adianta... eu acho que você falar de Estevão, sinceramente, eu acho querer que naquela, né, Paulo compreendesse ele agora, né, está começando, naquela época não tinha nem como, né? Eu acho que não era nem por ele mostrar que sabia. Eu acho que era porque ele estava desafiando mesmo ele, né? Ele não mostrava medo. Né? Eu acho que Saulo, né, necessitava muito de medo para mostrar para todos como ele era poderoso, né? E Estevão, em hora nenhuma, mostrou ter medo dele, né? Isso, você falou aí. Fala, Zé. Não, ele era muito orgulhoso, né, por causa disso. Eu acho que ele queria que todos sentissem medo dele, né? Se curvassem. Ele não fazia questão de respeito, ele fazia questão do medo mesmo, né? Ele queria governar pelo medo mesmo, não era pelo respeito, né? Consuelo, você fez a definição aí de religião, do jeito que nós temos, e de religare. O Estevão não tinha medo, porque ele só tinha ligação direta com o alto, porque ele tinha, né, já essa sabedoria, né, e a confiança. Da vida espiritual. Quem sofria no corpo, o espírito jamais. As convicções dele estavam tão enraizadas nele, tá? Esse aí que é o fundamento da doutrina cristã e da doutrina Mas espírita. Também, né, o Afrânio era um espírito muito superior, né? Ele não devia, né, ele veio aqui só para abrir os olhos de Paulo mesmo e mudar, fazer a mudança nele, porque não é um espírito que eu acho que nem reencarnou de novo, né? É um espírito extremamente evoluído, né? Tá escrito ele, lá Abigail... Está escrito no prefácio desse livro: sem Estevão não existiria Paulo. Continuaria Saulo. Né? Eu acho que é por isso que ele veio. Tem a ver com as perguntas que nós estamos estudando no livro dos Espíritos, né? Essa questão do missionário que Deus nos manda. Estevão, né? Sem falar mais nada, né? Não falhou. Passou coisas que, né, eu acho que 99,999% da humanidade não ia resistir. Numa boa, sem nunca
reclamar de nada. Nunca falar, né, isso está muito ruim, está chato, estou doente, estou isso. Não, sempre confiando. Né? Conforme falou Emmanuel, né? Fé é a certeza em Deus. Sempre tendo certeza que Deus estava com ele. Isso é religar. É muita força, né? É o Isso. espírito com muita força. Eu acredito que essa missão dele foi escolhido realmente um espírito com muita força, com muita ligação com Deus, né? Você pode dizer que ele estava ligado o tempo inteiro, né? Ele nunca fraquejou, nunca, em hora nenhuma, piscou o olho. Então está aí a definição. Religião, Saulo de Tarso. Isso, deixa lá. Religare, Estevão, né? Bom, vamos lá? Quer falar? Não, é isso aí. Vamos lá, então. Saulo mediu toda a extensão daquelas ironias, respondendo sem se intimidar. Amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava. Mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho do Deus vivo. Máscara farisaica, hein? Fala, Vamos lá. Essas palavras eram ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita se fizera lívido. Barnabé também palidecera, enquanto o nobre patrício observava o ardoroso pregador com visível interesse. Depois de angustiosa expectativa, Sérgio Paulo voltou a dizer: Estão sentindo já a diferença dele para os outros? O Barnabé, quando começou a pregação, as oratórias durante essa primeira viagem, cheio de respeito e tal, ele ficava calado só, poxa, seria ingratidão minha comentar alguma coisa, mas está muito cheio de respeito ao judaísmo, não é isso que fala? Né? Exatamente. Ele não vai ter esse grande respeito aqui, não. Tá? 2 mais 2 é 4, não é 3 e meio, nem 5, não. E fim de papo. Né? Ele é decidido. que era uma preocupação pertinente, a preocupação dele de ficar tapando o sol com a peneira, ou seja, querendo que, para que o cristianismo fosse aceito, ele se entranhasse no meio do judaísmo e ele ia sumir nas entrelinhas do judaísmo. E ele não queria que isso acontecesse. Né? Foi para isso que ele foi chamado. É interessante que essa palavra fidelidade está muito ligada à coragem. Né? Você está fiel a Deus. O que te acontecer, vai acontecer. Não tem jeito. E você tem que ter muita coragem para isso. A palavra é tissidá. Ela significa fé ou fidelidade. Que é isso aí. A fé é fidelidade. A fidelidade é fé. Não há medo. Não há receio. Tá disposto mesmo. É isso aí. E eu achei interessante que o cara já está olhando para ele com interesse, né? Falando aqui, com visível interesse. Esse baixinho é fogo, né? O cara não é mole, não. Não é aquele narigudo lá da França, mas é bom também, né? Vamos lá? Vamos lá. Não tenho direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concludentes não me levam a fazê-lo. E procurando fixar a fisionomia de Saulo, que lhe enfrentava o olhar perquiridor, serenamente continuou: falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa, se não entendo o Messias de que sois mensageiro,
Como saber se sua assistência me influenciou algum dia? Antigamente a gente ia no cinema, quando via uma cena assim de muito suspense, né? Aqueles cinemas, né? Poeirinha, o que é que a gente fazia? Batia o pé na cadeira, naquela. Não é isso? Aí a pergunta está nesse ponto aí. É muito forte essa pergunta. Como é que já me influenciou um dia? E aí? É agora que ele vai falar. É, né? Vai falar. Como influenciou. É. Saulo lembrou repentinamente as palestras de Simão Pedro ao lhe narrar os antecedentes do mártir do cristianismo. Em um instante, alinhou os mínimos episódios e, valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos melhores fatos de sua carreira apostólica, sentenciou com singular entono: Procônsul, ouve-me, para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Enquanto Barnabé manifestava surpresa em face da desassombrada atitude do companheiro, o político aguçava a curiosidade. Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade? Há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na vida pública, embarcastes no porto de Cefalônia, em demanda desta ilha. Viajáveis para Cítium, mas antes que o navio aportasse em Coríntio, fostes acometidos de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Procura de cera estampava-se no semblante do chefe de Neapafos. Colocando a mão no peito, como a conter as pulsações aceleradas do coração, ergueu-se extremamente perturbado. Como sabeis tudo isso? Murmurou o aterrado. Não é só? Disse o missionário. Seu missionário sereno. Esperai o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. Debalde, os médicos de bordo comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político de vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém no silêncio de sua misericórdia divina. Olha só, ele está mostrando, não, o código de barra, o CPF do cara, a placa do carro, né, quando foi multado, está tudo aí. Não esqueceu nada. Né? A hora, o local. É interessante. Né? Como, olha só, a história que Pedro contou também tinha motivos de Pedro contar, e olha onde ela está sendo, né, utilizada. Também a mão divina também trabalhando, né? É a mão de Deus. Porque como é que ele iria acreditar em algo Aleatório. legal, né? Muito bom, né? Nos mandou alguém no silêncio de sua misericórdia divina. Vamos lá. O procônsul, com o despertar das velhas reminiscências, sentia-se profundamente comovido. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Prosseguia Saulo, enquanto Barnabé o contemplava com inaudito assombro. Um de vossos íntimos? Um amigo eminente? Um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não, apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas. Gesiel velou por vós dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo o coração impulsado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Vosso amigo Bar Jesus
Fala de um carpinteiro sem nome, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de suas graças. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das míseras contingências desta vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Caramba, hein? Mostrou a atitude sem sobrepujar, né? Mostrou as verdades sem Humilhar. Sem humilhar. Esse paralelo que ele fez aqui, Jesus também, como aquele escravo restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Olha que paralelo bonito, poético, né? Com certeza, Estevão também está do lado dele. De ficar do lado dele o tempo todo, né? Devia estar ali Fala dando. Isso. Fala aí. Não fala isso que tu tá pensando, não. Fala que eu vou falar. Ô Burros, fala aí. Aí não tem muita. Aí ele não ganha muita. Não, quer dizer, a história é contada e você acabou ele é protagonista. Ele deixa de ser protagonista e quem vira protagonista é o Estevão, porque se é o Estevão que está guiando ele o tempo todo. A gente é realmente bem assessorado. Mas se você não tiver condições, né, de ser assessorado, você não vai ser assessorado. Lembra de Valdo da primeira vez que ele foi fazer palestra. Não, e mais do que isso, se você não quiser, Exatamente. não acontece. O livro dos médios, né, no capítulo 19, né? Da influência do médium sobre as comunicações. Exatamente. Os espíritos falam o seguinte, que eles preferem os médios que têm mais coisa lá na cachola, né, mas armazenado lá na mente, né, porque vai ter mais facilidade para também, né, passar o conteúdo, ou seja, esse médio com né, com essa cachola cheia, dá condições melhores para as comunicações mais, né, mais recheadas, mais potentes. Mas você também tem que... Você percebe só, quando começou o espiritismo, vamos colocar assim, mais ou menos uns 60 anos atrás, aqui no Brasil, né, vamos falar de onde a gente conhece. Aqui, você vê que quem era eleito, né, como médium eram mais as pessoas simples. Porque eu acho que se você pegasse uma pessoa, né, de alta classe, primeiro que ela ia ser internada como esquizofrênica, né? A primeira coisa que iam fazer com ela, né? Eu acho que nem naquela época tinha esse nome. Quer dizer que era louca. E você via mais assim nesses lugares mais distantes, né, mais capial, essas benzedeiras, essas vovós, essas coisas, eram as pessoas mais simples, porque as pessoas ricas mesmo, você não ouve falar de médium rico quando começa o espiritismo, né? Como a gente começa a ouvir falar dele e começa esses trabalhos todos de mediunidade. Você não vê isso na classe alta. Você vê isso na classe média para baixo. Mas é simples nos nossos olhos parcos, nos nossos olhos ainda fechados, né? Porque eles vêm com uma bagagem espiritual muito grande. Você vê o próprio Chico Xavier. A bagagem escrevia espiritual. Em inglês, escrevia em francês, ele tem que ter uma bagagem para isso. Você vê aquela senhora, quando a Joana de Ângeles fala, ela é analfabeta, mas se ela soubesse ler, ela sabe mais do que você, né? Sim. Sobre o espiritismo e sobre Kardec, tudo, ela sabe muito mais sobre você, e ela é uma analfabeta. Quer dizer, a carga espiritual dela era muito maior do que a dele, né? Ela já era um espírito elevado, mas veio, de repente, eles eram colocados mais próximos das pessoas simples,
eu acho que é até para ajudar e poder disseminar o espiritismo, porque se você faz isso na classe alta, isso não vai acontecer, isso não ia acontecer. Eu estou falando da Consuelo, classe alta. Classe alta. veja bem, o espiritismo no Brasil começou com a classe alta. Ele começou em 1865 na Bahia, o primeiro centro espírita. Centro não, reunião espírita foram na Bahia, as primeiras, depois veio para o Rio de Janeiro, né? Onde se fundaram até um centro espírita com um nome interessante, Confúcio, aqui no Rio. Né? E tinha outro, não sei o que, Olim. E era classe alta. A mediunidade, realmente, sempre partiu de uma classe mais, né? Mas foi a classe alta, porque o espiritismo é uma doutrina que precisa pensar. Ela tem que pensar. Quem começou primeiro parece incrível. Bom, a França era o centro do mundo daquela época. Né? Não era Nova York, era Paris. Né? A cidade luz, a cidade do conhecimento, né? Do iluminismo, a cidade do conhecimento. E aqui quem começou, por incrível que pareça, nos primeiros tinha muitos militares. Tá? O coronel Travasso, general não sei das quantas. Aí eles começam o movimento. Agora, eu não sei a questão da mediunidade, realmente eu não posso te falar. Agora, eu me lembro que o Bittencourt Sampaio era um cara também de uma certa elevação, e ele era um grande médium, né? Excelente médium, espírito bem, um nível bem elevado, tá? Tanto que no livro Voltei, quando ele chega perante os outros amigos, vê uma estrela, e essa estrela se materializa, né? O corpo espiritual do Bittencourt Sampaio. Mas a questão da mediunidade, realmente, as pessoas mais simples, né, são mais dóceis, mais fiéis aos espíritos, não resta dúvida. Se a gente for olhar lá o nosso centro mesmo, lá o Maria Vaz, que a gente tanto frequentou, né, com certeza é verdade. Né? É verdade. Quando a gente vê assim uma dona Hildes, né, aquela dona. Oh, meu Deus do céu. Sei, também esqueci. As três velhinhas. Tem Na a Glória. Glória, que é a Ermelinda e a outra. A Ilza. Eu falei Dona Hilda. A Dona Hilda, né? Pessoas, né? Realmente bem simples, a Dona Hilda também, né? E a gente vê que ali os espíritos realmente têm um trabalho, né? Sendo uma frente do Zé Roberto ia dar problema, viu? Sério mesmo. Tem bagagem nenhuma esses caras. Vamos lá. Ok, quando reencarnaram, ficaram com preguiça de carregar a bagagem, deixaram a bagagem lá para trás. A gente veio sem alça, sem rodinha, sem puxador, sem nada. A caída do ombro, vai levar a gente. A caída do ombro não era o peso da bagagem, não. Eu tenho um livro que fala... físico mesmo. Exatamente. Eu tenho um livro que fala sobre isso, um livro que a FEB tem, que os grandes espíritas do Brasil, da época, esse livro é muito antigo, e eu comprei até no sebo, tenho ele aí, não sei nem onde está, e vem contando essa história da chegada do espiritismo no Brasil. É muito interessante. Quer dizer, eu li há 10, 15 anos atrás, não estou lembrado dos detalhes, nem os nomes, né? A gente vê que os tradutores, para traduzir do francês para o português, tinha que ter uma bagagem, né, cultural, muito, né? Exatamente. Muito grande, né? O Guilherme Para Ribeiro... você ter uma ideia, o meu avô, ele veio da França, ele trouxe o livro de Kardec, e ele que apresentou para minha avó, que era espanhola, né, quando ele casou com ela, e ele que falou de Kardec para minha mãe. Ele trouxe o livro da França, né, para você ver como é que chegou aqui, né? Como é que veio para cá. Eles mesmos trouxeram para cá, os próprios franceses trouxeram para cá. O seu avô era francês ou falava francês? Ele era francês, ele veio para cá na época da guerra. Vamos fazer a sua árvore genealógica aí, nós vamos ver que... uma mexida danada. Pois é, depois você reclama, né? Pois é, né? Tá tudo lá, veio tudo da Europa para cá. Pois é. Tá, vamos lá, gente, vamos lá. Ante as lágrimas convulsivas do procônsul, Barnabé, aturdido, considerava: o
onde fora o companheiro colher tão profundas revelações? A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. Senhores, tudo isso é verdade pura. Trouxeste-me a santa notícia de um Salvador, exclamou Sérgio Paulo, reconhecendo a capitulação do generoso patrício que lhe recheava a bolsa de fartos recursos. O mago israelita, apesar de muito surpreso, exclamou com energia: Mentira! São mentirosos! Tudo isso é obra de Satanás. Esses homens são portadores de sortilégios infames do caminho. Abaixo a exploração vil. Pô, os caras não pediram nada. Que exploração é essa? A exploração era ele, né? Ele que estava preocupado, né, com o bolsinho dele. Né? E tudo é obra de Satanás, não é brincadeira não. Satanás não é mole, não. Coitado, de cara. Satanás. Tudo leva a culpa. Tudo na conta dele, né? Não é brincadeira não. Esse cara não é brincadeira Naquela época, eles já estavam pregando lá, hein? Que, de Satanás, pregando lá, já estavam pregando lá, eles já estavam pregando lá. O sentido na Bíblia de Satã, né, é a inteligência perversa, não é nenhuma entidade, não, nada disso. Está lá, esse é quem leu e prestou atenção, né? Está lá isso. Não, o diabo é o quê? Seria, no caso, né, os espíritos aí, zombeteiros. O Haroldo, eu vi uma entrevista, não chegou a ser uma palestra, não. Ele estava falando que Satanás, em hebraico, não sei, quer dizer adversário. Adversário. Então, o que é o problema? Quando você, né, se torna você é o adversário de Jesus, né, dos ensinamentos dele. Ele dá o exemplo de uma enfermeira que teve na Segunda Guerra, que na hora que as judias entravam em trabalho de parto, ela amarrava as pernas das judias para a criança não poder nascer. Aí ele fala, ela é um adversário, ela se torna um adversário do quê? Do sentido de Jesus, né? Da bondade, da gentileza, seja o que for. Então, Satanás é só adversário. Quando nós fazemos o mal, nós nos tornamos adversários. Acho que é bem explicado isso. É bem explicado. Por isso que eu falei que a mente perversa, né? Isso aí, perversidade pura. Tá no livro No Mundo Maior, né, o escritor fala assim, né? É só a gente contra a lei divina, pronto. Só isso. Nós também somos adversários. Vamos fazer o seguinte, gente, já está na hora, vamos parar aqui nesse parágrafo um pouquinho acima, ante as lágrimas convulsivas, e vai começar outro assunto agora. Tá? Que dia vai ser a próxima aula? Dia 13, né? 13, sexta-feira. Hoje é 13 do 12. Isso que é bom. Rapaz, essa próxima aula eu estudei ela no dia 20/9/2012, tá? Esse ante as lágrimas, por isso que eu marquei aqui. Tá bom? E a gente vai fazer 3 anos com esse livro. Dia 4/2/2025. Até lá a gente acaba, Zé? Não. Eu sou que nem pau. Não, e acabou, e pronto. Com certeza não. Já passou do meio. Já passou do meio, pelo menos, né? Até novembro do ano que vem, acho que a gente termina. Lá no Marco Aurélio, que é 1h30 de... Era 1h30 de estudo, foi 2 anos. Né? 1h30. Mas... 2 anos. Não, meia hora a mais toda semana. Você bota no final de um ano, quantos dias extras? São 2 horas por mês. São... Deixa eu ver... 82 horas por ano, né? Não é isso? Então são 82 aulas nossas a mais por ano. Entendeu? Uhum. É isso aí. Então seria 2 anos também, se tiver 1h30. Não, acho que eu estou errado, são 48. 48, né? São 48 aulas nossas. Também dá. Né?